Olá, esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos sobre a análise de estruturas, considerando outros tipos de solicitação, além de cargas aplicadas. Até agora nós vimos só análise de estruturas para cargas aplicadas, e no caso de estruturas isostáticas, isso é o que é feito. E tem uma razão para isso, a gente vai explicar por quê. Nós vamos considerar, além das cargas aplicadas, mais 2 tipos de solicitações externas. A gente vai considerar variações de temperatura e recálculos de apoio. No primeiro vídeo, nós vamos ver a análise para variações de temperatura e recálculos de apoio, comparando o comportamento de estruturas isostáticas e estruturas hiperestáticas. Nós vamos ver que existe uma diferença de comportamento que até justifica por que a análise para estruturas isostáticas, em geral, só se considera cargas aplicadas. E no segundo vídeo nós vamos ver como que nós vamos utilizar a metodologia do método das forças para analisar estruturas, considerando essas 2 outras solicitações, variação de temperatura e recálculos de apoio. E no terceiro vídeo, nós vamos ver um exemplo detalhado em que a gente vai resolver um modelo estrutural simples, um pórtico, para 3 tipos de solicitações. Vamos ver como é que a gente considera isso. Então, cargas aplicadas, variação de temperatura e recálculos de apoio. Esse vídeo é um vídeo que inicia essa série de 3 vídeos sobre a consideração de outros tipos de solicitação na análise de estruturas hiperestáticas. No caso, nós vamos ver, além das cargas aplicadas, variação de temperatura e recálculo de apoio. Nesse primeiro vídeo, nós vamos ver uma coisa bastante conceitual sobre a diferença de comportamento entre modelos isostáticos e modelos hiperestáticos. Nós vamos ver 2 casos muito simples para tentar entender o problema. Nós vamos fazer umas simulações usando o programa F-Tool e depois nós vamos ver um exemplo um pouco mais complexo, na verdade é um pórtico simples, mas em que nós vamos ver os 3 tipos de solicitação. Nós vamos primeiro ver isso no F-Tool e depois nós vamos resumir os conceitos que nós vamos aprender. Então, os 3 tipos de solicitações externas que são consideradas são cargas aplicadas, variação de temperatura e recálculos de apoio. O que são recálculos de apoio? Recálculos de apoio são movimentos indesejados de apoio. Apoio não foi feito para ter movimento, nem deslocamento, nem rotação, mas podem ocorrer. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante, mas, de qualquer maneira, nós temos que considerar isso na análise de estruturas, tá? Primeiro, nós vamos considerar aqui um exemplo muito simples, que isso é visto, em geral, no ensino médio, que é a variação de temperatura numa barra, uma variação uniforme de temperatura numa barra. Tá? Então, nós vamos até ter, para essa análise, considerar alguns parâmetros, mas eu tenho aqui uma viga isostática, biapoiada com apoio do segundo gênero e primeiro gênero, e uma viga hiperestática, em que eu tenho 2 apoios do segundo gênero que impedem os 2 deslocamentos, horizontal e vertical. Os parâmetros necessários para essa análise são o módulo, a elasticidade do material. Eu estou colocando um valor porque isso vai ser simulado no F-Tool com esses valores. O coeficiente de dilatação térmica do material, o comprimento da barra, que no caso, L, mas eu estou dando um valor aqui de 6 metros de comprimento, mas isso nós vamos resolver, na verdade, o problema literalmente, só no F-Tool que a gente vai considerar valores numéricos. Além disso, eu tenho também a área da seção transversal da barra e a variação de temperatura, que a gente simboliza por ΔT. No caso, é uma variação uniforme, toda a barra, as 2 barras sofrem essa variação de temperatura. Isso é conhecido do ensino médio, numa solução da viga isostática. Daí entra o coeficiente de dilatação térmica, quer dizer, a variação de comprimento de uma barra que sofre um aumento de temperatura uniforme.
A barra ela se alonga, no caso que se for um aumento de temperatura, ou se for uma diminuição de temperatura, ela vai encurtar. E o alongamento, que é pequeno, isso aqui é dado por esse delta, que é essa expressão, isso é conhecido, alfa delta t vezes L. Então, o que acontece com essa estrutura, que a gente chama de característica da resposta da análise da estrutura? A viga se deforma com a variação de temperatura. O deslocamento do apoio da direita, o apoio que tem livre do primeiro gênero, que pode se deslocar na direção horizontal, delta, que é igual a alfa delta t vezes L, e ela se alonga livremente, não aparecem esforços na estrutura. O que ocorre quando nós temos uma estrutura hiperestática? Nós agora vamos analisar pelo método das forças. E eu tenho dois apoios do segundo gênero. O sistema principal escolhido para essa solução vai ser exatamente a viga isostática, ou seja, eu vou liberar o vínculo que impede o deslocamento horizontal do apoio da direita. O hiperestático correspondente é a reação nesse apoio, então é essa força X1 aqui. E a solução, pelo método das forças, nós temos um hiperestático, são dois casos, caso 0 e o caso 1. No caso 0, nós isolamos a solicitação externa, que no caso é a variação de temperatura. E essa solução é a solução que nós acabamos de ver da viga isostática. Ou seja, e o deslocamento do apoio da direita é o termo de carga Δ0. O que é o termo de carga? É o deslocamento na direção do vínculo rompido, provocado pela solicitação externa. E justamente nós já temos esse caso. O cálculo desse termo de carga, na verdade, é usar uma solução conhecida de avaliação de temperatura, que depende desse coeficiente de dilatação térmica alfa. Tá? Então, o que a gente tem só que observar, nesse caso, como é isostático, não aparecem esforços, ou seja, o esforço normal é nulo aqui na viga. Para eu analisar o caso 1, é o normal. Quer dizer, no caso, na metodologia do método das forças, a solicitação externa só aparece no caso 0. Os demais casos, cada um deles isolam os efeitos dos hiperestáticos. Como eu só tenho um hiperestático, eu só tenho o caso 1, e isso é simplesmente aplicar o valor unitário do hiperestático, deixando o valor que é incógnito em evidência. Eu só tenho esforço axial aqui nesse caso, então o meu coeficiente de flexibilidade, isso aqui é a expressão que a gente já conhece, já do coeficiente de flexibilidade, ou seja, isso aqui independe se é variação de temperatura, carga aplicada ou qualquer outra coisa. Então, eu tenho aqui o meu normal, uma força de tração com valor 1, e o meu termo de carga, o meu coeficiente de flexibilidade, então tem esse valor indicado, que é essa integral de 0 até L de N1 ao quadrado sobre A vezes dx, isso dá, então, o Δ1, o coeficiente de flexibilidade Δ1 é L sobre A. E eu escrevo, então, uma equação de compatibilidade, fazendo, então, Δ1, 0 mais Δ1, x1 igual a 0. Isso é uma equação que vai forçar que, na superposição dos dois casos, nós vamos ter restabelecida a condição de que o deslocamento no apoio da direita é nulo. Isso é o aumento das forças. No caso aqui, é uma equação de compatibilidade que tem como incógnita o hiperestático x1, e com isso eu determino o valor do hiperestático x1, e eu vejo que x1 é menos alfa delta t vezes A. Uma coisa interessante é que isso independe do comprimento L, e é um valor de compressão. É óbvio, na viga hiperestática, ela tenta se dilatar, mas tem um impedimento e aí há uma compressão na barra. É evidente que aqui a gente está assumindo que isso é tudo pequenos deslocamentos, que não tem efeito de segunda ordem, ou seja, esse esforço normal de compressão não vai provocar o fenômeno de flambagem da barra, ou seja, perda de estabilidade por compressão. Então, a gente vê que, no caso de uma viga hiperestática, não aparece deformação neste caso, pode aparecer no caso geral, mas nesse caso específico não aparece, mas aparece esforço normal. Ou seja, a viga hiperestática, com variação uniforme de temperatura, aparece esforço, uma diferença de comportamento muito grande em relação ao caso isostático, que não aparece esforço. Ou seja, característica da resposta, a variação de temperatura provoca esforços internos
e reações de apoio na viga hiperestática. Nesse exemplo não teve deformação, mas no caso geral pode ter. Não vamos ver só isso analisado agora pelo F2. Então nós temos aqui já um modelo dessas duas vigas, a isostática da esquerda e da hiperestática na direita, com essa variação uniforme de temperatura, no caso o F2. O F2 tem a gente representa aqui a variação de temperatura quando é aquecimento por essa chaminha aqui. E o que eu tenho é uma variação de temperatura na face superior da viga e na face inferior, e é igual, né, o aumento de 10 graus Celsius de temperatura. Isso é aplicado aqui, uma variação de temperatura, em que eu coloco a variação de temperatura na fibra superior e a variação de temperatura na fibra inferior, mas no caso são iguais, é uma variação uniforme de temperatura. O material é um material que tem uma maior elasticidade 10/8 kN por metro quadrado, o coeficiente de dilatação térmica é 1 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. A seção transversal, eu coloquei aqui uma seção retangular de 60 por 30, então eu tenho uma área da seção transversal de 0,18 metros quadrados. Eu estou usando tudo em quilonewton e em metro. Tá? No caso, os outros parâmetros não aparecem na solução, como nós já vimos aqui, porque é o efeito axial. O que nós temos aqui, então, é o análise da estrutura. No caso do F2, porque eu estou sempre interessado, seria na configuração deformada. Eu já vou, então, plotar aqui a configuração deformada desse modelo. Tá? O que eu tenho, então, no caso isostático, vê que não aparecem reações de apoio, a viga se deforma livremente, e aqui eu tenho um deslocamento que está calculado, esse deslocamento é 6 vezes 10 a menos 4 metros, ou seja, 0,1 milímetro, e no caso hiperestático eu não tenho deslocamento nenhum, mas eu tenho essas forças de compressão, que são as reações de apoio que aparecem. Ou seja, se eu plotar aqui o diagrama de esforço normal, eu vejo que a minha viga isostática não tem esforço normal e a minha variação de temperatura na viga hiperestática provoca esse esforço de compressão aqui atuando. Ou seja, comendo a barra de 6 metros, esses valores são os valores que nós já tínhamos mostrado e, no caso do programa, a gente precisa colocar valores numéricos, não pode resolver o problema literalmente. No caso do F2, pelo menos, não. Tá? Então, isso aqui só para ilustrar que uma viga isostática realmente não aparece em esforço no caso de variação de temperatura. Isso a gente está mostrando um exemplo simples, depois nós vamos generalizar isso para o caso geral. O hiperestático aqui não teve nenhuma deformação, podem ocorrer deformações, como nós já comentamos. Nós vamos ver agora um outro exemplo simples, mas para a solicitação externa do tipo recalque de apoio. Eu tenho, então, uma viga isostática aqui na esquerda e uma viga hiperestática na direita. Ambas sofrem recalque vertical para baixo do apoio da direita, o apoio do primeiro gênero. A viga isostática tem um apoio do segundo gênero na esquerda e a viga hiperestática tem um engaste na esquerda. O recalque é um movimento indesejado de apoio, é um acidente, no caso, mas ocorre. Né? Então, um exemplo é quando você constrói um edifício num determinado terreno e do lado tem uma casa, anos mais tarde aquela casa vai ser demolida, vão se construir um edifício do lado do edifício já construído, vai se fazer um rebaixamento do lençol freático, e isso pode provocar um movimento do apoio, né, das fundações do edifício já construído. Em algumas situações isso tem que ser considerado, pode ser bastante dimensionante, tem que se analisar a estrutura para esse tipo de solicitação. E, no caso aqui, o que nós queremos mostrar, através desse exemplo muito simples, é que a diferença de comportamento de uma estrutura isostática e uma estrutura hiperestática com relação a esse tipo de solicitação. Esse recalque é simbolizado por uma letra grega ρ, isso aqui é o que nós estamos usando, e é um recalque para baixo desse apoio, do apoio do primeiro gênero, nos dois casos. Depois nós vamos fazer uma simulação no F2 com isso, os valores, os parâmetros que nós precisamos estão aqui. Os parâmetros que nós vamos usar são o módulo de elasticidade do material, que é 10/8 kN por metro quadrado, o recalque para baixo é um recalque de 2 centímetros,
né, para uma viga de 6 metros, é pequeno realmente, mas isso provoca esforços. E o momento de inércia da seção transversal da viga é o que está indicado aqui, e nós vamos analisar isso as duas vigas, né, isostática e hiperestática. No caso da viga isostática, o que ocorre? Primeiro, nós estamos considerando isso aqui é pequeno deslocamento. Então, uma hipótese aqui é que esse apoio ele vai descer na vertical e a viga vai simplesmente se girar como um corpo rígido. Acho que intuitivamente a gente vê isso. Mas só a hipótese de que o apoio permanece na mesma linha vertical. Isso é uma hipótese de pequenos deslocamentos, né? E ocorre um giro, esse ângulo de giro é o θ, esse ângulo θ ele é pequeno, ele é aproximado à tangente e a gente tem no sentido horário esse ângulo de giro e a nossa convenção de giro no sentido horário é negativo. Então, o giro que ocorre aproximando o ângulo à tangente é ρ sobre L é o comprimento da barra. O que nós vimos aqui? Qual é a resposta da estrutura da viga isostática? Ela não se deforma com recálculo de apoio, ela tem apenas uma rotação de corpo rígido. Essa rotação, então, é no sentido horário, θ igual a menos ρ sobre L, e não aparecem esforços internos. Tá? Então, apelando mais até pela intuição nossa aí. Isso é, na verdade, uma característica do modelo isostático, nós vamos ver depois com relação a recálculo de apoio. Já a viga hiperestática, nós vamos analisar pelo menos as forças. O sistema principal adotado é a viga isostática que a gente acabou de ver. Ou seja, eu vou liberar esse engaste, essa rotação no engaste, e vou transformar no apoio de segundo gênero. Quando a gente faz isso, o hiperestático associado é a reação momento neste engaste. E, dentro da metodologia do método das forças, a gente vai ter dois casos, aqui uma viga hiperestática com grau de hiperestaticidade igual a 1. Então, tem dois casos. Caso 0, nós vamos isolar o efeito da solicitação externa, que no caso é o recálculo de apoio, e no caso 1, nós vamos isolar o efeito hiperestático x1. O caso 0 é exatamente o caso isostático que a gente acabou de ver. E o termo de carga é a rotação na direção do vínculo rompido, que é exatamente aquele θ que nós acabamos de calcular, ou seja, ΔI é igual a menos ρ sobre L. Eu tenho um ΔI, que é o termo de carga, igual a zero. Uma coisa que é para ser observada, assim, apesar de nós termos termos de carga diferentes de zero, o momento fletor na viga, porque ela sofreu só um movimento de corpo rígido, ou seja, não se deforma, o momento fletor é nulo. Então, essa é uma característica do modelo isostático, que é o caso 0. Já no caso 1, o que nós temos é um efeito isolado hiperestático, isso independe da solicitação externa, qualquer que seja o carregamento aplicado, no caso 1 é esse aqui. E o que eu tenho? Eu aplico aqui um momento x1 igual a 1 unitário e coloco em evidência o valor de x1 que a gente quer determinar. Isso provoca aqui um diagrama de momento M1. Eu calculo com essa inflexibilidade ΔI como sendo, que nós já vimos essa expressão pelo princípio das forças virtuais, a integral de 0 até L de M1 ao quadrado sobre I vezes dx, e o ΔI, então, é mais L sobre 3EI. A gente vai, dentro da metodologia do método das forças, fazer uma condição de compatibilidade, restabelecer o que é a rotação no apoio da esquerda tem que ser nulo, usando a superposição dos casos 0 e do caso 1. Então, somo as rotações. A rotação do caso 0 é ΔI, 0. A rotação no caso 1 é ΔI vezes x1, porque ΔI é provocado por x1 igual a 1. E, com isso, eu tenho uma condição de compatibilidade, ou seja, na superposição dos dois casos, eu tenho que a rotação no apoio da esquerda é nula. Com isso, eu consigo determinar o valor do x1, que é dado, então, em função de EI, 3EI sobre L2 vezes ρ. Então, vejo que esse é o meu valor do meu hiperestático. Quando eu fizer, então, a superposição dos dois casos para obter os momentos finais, considerando que o momento, no caso 0, é 0, e eu tenho, então, aqui o momento fletor do caso 1 é simplesmente M1 vezes x1, e é o que está indicado aqui. Ou seja, o que aconteceu?
no caso hiperestático, aparecem deformações, a barra ela tem uma deformada, né? E aparecem esforços internos. Aqui tem momento, não estou mostrando o diagrama de cortante, mas tem também. E aparecem reações de apoio. Também não estão sendo mostradas, mas isso é uma resposta bastante diferente do que foi o caso isostático. Vou mostrar isso agora também no F-Tool, aqui usando aqui esses parâmetros que já foram indicados. Eu estou mostrando agora aqui já no F-Tool esses dois modelos isostáticos, o isostático na esquerda e o hiperestático na direita. No caso do F-Tool, eu aplico aqui o recálculo de apoio da seguinte maneira. Eu vou clicar aqui com o botão da direita, a gente vê que já foi aplicado, mas quando eu faço isso no F-Tool, ele carrega aqui os dados que foram utilizados, né? Esse apoio é um apoio do primeiro gênero, assim como esse outro do lado direito também. Ele é um apoio que impede o movimento vertical, só é o apoio do primeiro gênero. E aqui, no caso do F-Tool, eu selecionei esse deslocamento prescrito, que é o recalque de apoio, e eu coloquei esses 2 milímetros, que é um deslocamento pequeno, né? E o F-Tool aqui, no caso, só está simbolizando aqui que existe essa solicitação externa aplicada aqui ao recálculo de apoio. A convenção aqui de símbolo, né? Quando a gente tem uma seta com um tracinho na base dela, ou deslocamento ou rotação. Isso é uma convenção que a gente já vem adotando, tanto na disciplina quanto no F-Tool. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui, de um lado, uma viga isostática, com o recalque aplicado aqui nesse apoio, e o outro hiperestática também, com o recalque no apoio da direita. O modo de elasticidade do material é isso que já foi mostrado. A seção transversal é uma seção transversal retangular, e aqui eu tenho o momento de inércia da seção transversal, as duas vigas estão iguais, esse mesmo material, e é o que eu preciso para analisar. Eu vou analisar isso, olhar a configuração deformada dos dois modelos, e aí a gente vê nitidamente, isso aqui obviamente está exagerado, de 850 vezes o tamanho do deslocamento, isso é para a gente poder visualizar, mas a gente vê exatamente o que a gente está falando. Quer dizer, a viga isostática permanece reta, porque ela gira livremente, como um movimento de corpo rígido, um giro de corpo rígido, enquanto que, como tem um engaste aqui na viga hiperestática, o que vai haver uma deformação, né? Uma flexão mesmo da viga, e o que aparece, então, aparecem reações de apoio, ou seja, ela se deforma. Por ela se deformar, vão aparecer esforços. Então, eu tenho aqui momento fletor, que é aquele diagrama final de momento fletor, e na viga isostática não tem nada. Ou seja, característica da viga isostática para recálculos de apoio não tem esforço, só tem movimento de corpo das barras. A gente vai olhar isso também com um exemplo mais sofisticado agora. E na viga hiperestática não, aparecem deformações e aparecem esforços. Tá? Então, esses dois exemplos simples foram exemplos em que a gente viu, de uma maneira assim, meio intuitiva, bastante intuitiva, só para entender essas diferenças de comportamento. Mas nós precisamos generalizar isso. E a gente vai primeiro mostrar no caso de um pórtico, e depois nós vamos olhar isso, qual é a metodologia de análise, pelo menos das forças, para esses dois tipos de solicitação externa. Nós temos aqui no F-Tool, é um pórtico muito simples, com 3 barras, duas colunas e uma viga. E eu tenho aqui, nessa versão do F-Tool, versão avançada, eu tenho a possibilidade de ter vários casos de carregamento. E eu preparei aqui um modelo, esses dois modelos, para 3 tipos de solicitação: para cargas aplicadas, que no caso é uma carga uniformemente distribuída na viga. Então, o que eu tenho aqui no pórtico da esquerda é um pórtico biapoiado
com apoio do segundo gênero e um do primeiro gênero, isostático, e o pórtico da esquerda é hiperestático, com grau de hiperestaticidade igual a 2, em que eu tenho 2 apoios do segundo gênero. Vamos ver a diferença de comportamento para essa solicitação. E as outras duas são, aqui no outro caso de carga, variação de temperatura, e o que eu tenho é um aquecimento de 10 graus Celsius na face inferior da viga e um resfriamento, aí assim, tu simboliza isso por esses símbolozinhos, só para ilustrar, é um resfriamento. Então, há um aquecimento na face inferior e um resfriamento também de 10 graus na face superior. E eu tenho um recalque horizontal no apoio da esquerda dos dois casos. Um recalque, na verdade, de 1 centímetro. Né? Então, eu tenho esses 3 solicitações. E o que nós já vimos antes era o caso de cargas aplicadas e o que a gente observa no caso de um modelo isostático para cargas aplicadas, aparecem deformações, né? Essa viga vai fletir, mas aqui eu estou vendo que as colunas elas não têm deformação, elas estão retas. A gente vai ver que os esforços são consistentes. Mas o comportamento, o pórtico ele vai abrir aqui as colunas, o apoio da direita aqui, o apoio do primeiro gênero, vai ter um deslocamento, porque é permitido, é liberado, e a flexão da barra, por compatibilidade aqui, o ângulo entre as barras, no nó aqui, nos nós superiores, permanece 90 graus, é uma ligação rígida, e pela flexão da barra, da viga provocada pelo carregamento, eu vou ter, então, esta configuração deformada. A gente vê que as reações de apoio só tem reação vertical, não tem reação horizontal, não tem nenhuma carga aplicada, então não tem flexão nas colunas. Isso é o comportamento do pórtico isostático. Já no caso do pórtico hiperestático, há um impedimento aqui do apoio da direita, porque é do segundo gênero, ou seja, não pode se deslocar na direção horizontal, então a tendência era abrir o pórtico, as colunas do pórtico, mas não pode. O que acontece? Aparece reação de apoio, a estrutura vai ter aqui esse comportamento diferente. Ocorrem deformações aqui no caso isostático, mas também ocorre no hiperestático. Nesse caso, você vê que os pilares estão se deformando também, porque agora também tem reação de apoio, vai provocar uma flexão. Então, se nós olharmos aqui o diagrama de momento fletor das duas situações, nós vemos que as pilares, as colunas no caso isostático, não tem esforço, óbvio que se movimentou como corpo rígido, ficaram retas as colunas, e a flexão se dá somente na viga, mas no caso hiperestático, há uma flexão no caso dos pilares também, e isso é uma coisa tradicional. Quer dizer, o que acontece com isso, o modelo hiperestático, em geral, ele tem uma distribuição melhor dos esforços. Ou seja, em momento máximo, ele ocorre no caso isostático. O que ocorre no modelo hiperestático, em geral, ele redistribui melhor os esforços e acaba com o momento máximo do caso da viga é menor do que o momento máximo na viga isostática. Aparecem esforços e deformações, aparecem reações de apoio nos dois casos. Essa solicitação de cargas aplicadas é a única solicitação que provoca esforços internos e reações de apoio em um modelo isostático. Isso é diferente do caso hiperestático, que as outras solicitações, por exemplo, variação de temperatura, eu vou voltar aqui para o caso de olhar o carregamento, eu vou voltar para a solicitação de variação de temperatura e nós vamos ver como que essa estrutura se comporta. O que ocorre com a estrutura isostática e o que ocorre com a estrutura hiperestática. Eu vou mostrar aqui a configuração deformada. Evidente que isso aqui sempre está exagerado, essa configuração deformada, esse fator aqui é 250. E a diferença, o que ocorre é isso, há uma flexão também da viga, como no caso da cargas aplicadas, só que essa flexão é provocada pelo gradiente de temperatura. Tem um aquecimento embaixo, ou seja, as fibras da face inferior se alongam, as fibras da face superior pelo resfriamento se encurtam, e por isso ocorre uma flexão, assim, visualmente semelhante à configuração deformada
para essa solicitação. Por acaso foi assim, mas aí tem a mesma coisa, há uma tendência de se abrir, das colunas se abrirem e, com isso, a gente tem essa diferença tem essa deformada. No caso hiperestático, sem cargas aplicadas, só variação de temperatura, o que ocorreu? A tendência era abrir aqui, deslocar para a direita esse apoio do primeiro gênero, mas como aqui não tem um impedimento, que é o apoio do segundo gênero, aparece essa reação e aparece flexão nos pilares. Então, a gente também vê isso através de esforços. Não aparecem esforços no caso isostático. Ela se deforma por causa da variação de temperatura, mas ela se deforma livremente. E aparecem momentos fletores no caso hiperestático, conforme estão indicados aqui. Isso é uma característica da estrutura hiperestática. Variação de temperatura provoca deformação e esforços, reações e também reações de apoios no caso hiperestático. No caso isostático, a variação de temperatura só provoca deformações, mas ela se deforma livremente e não aparecem esforços nem reações. Isso é bem uma diferença de comportamento entre a viga, a estrutura isostática e hiperestática. Eu vou voltar aqui para o último tipo de solicitação externa, depois nós vamos resumir esses resultados todos. Eu vou considerar agora recálculo de apoio, no caso é um recálculo horizontal do apoio da esquerda, dos dois pórticos. No pórtico isostático tem o que isso vai se provocar, e no pórtico hiperestático isso vai provocar uma diferença de comportamento. Vamos ver a configuração deformada, também ampliada aqui de 200 vezes, a gente vê o que aconteceu com o pórtico isostático. Como o outro apoio não impediu o deslocamento horizontal, houve um deslocamento de corpo rígido do pórtico. Não houve. E isso, as barras permaneceram retas, sem deformação, sem esforço, como a gente vai ver. Já no caso hiperestático, como havia um impedimento desse apoio, esse movimento imposto aqui, prescrito, do apoio da esquerda, provocou uma flexão no pórtico como um todo, quer dizer, porque aqui ficou preso, apareceu uma reação de apoio, literalmente. Então, olha, aparecem deformações e esforços no caso hiperestático. Então, a gente pode ver isso através do diagrama de momento. Você vê que no caso isostático não tem momento fletor, esforço interno nenhum, então não há deformação, não tem esforço interno. Já no caso hiperestático, a gente vê que existem momentos fletores, elas se deformaram, então deformou, associado à deformação, tem flexão. Eu não estou mostrando aqui os outros esforços, mas tem também. Isso a gente mostrou através desse exemplo simples que essa diferença de comportamento eu vou resumir, então, isso agora. Nós vimos isso através dessa simulação de TU, mas acho que deu para entender, pelo menos conceitualmente, o que ocorre com as respostas de análise, né, os resultados de análise de modelos isostáticos e hiperestáticos, quando se aplica a diferentes solicitações. Então, o caso de cargas aplicadas, o que nós vimos? Cargas aplicadas provocam deslocamentos e deformações, tanto em estruturas isostáticas quanto em estruturas hiperestáticas. É por isso que sempre se analisou modelos isostáticos para cargas aplicadas e não se preocupava com variação de temperatura e recálculo de apoio. No caso também, aparecem esforços internos nas estruturas isostáticas e hiperestáticas. Isso para cargas aplicadas. Quando nós temos variação de temperatura, o que nós observamos foi que variações de temperatura provocam deslocamentos e deformações, tanto em estruturas isostáticas quanto em estruturas hiperestáticas. Mas, no caso de estruturas isostáticas, essas deformações ocorrem livremente. A estrutura ela tem um número exato de vínculos para ser estável, ela está na iminência da instabilidade, né? Ela pode ficar estável, mas por isso ela se acomoda a essas variações de comprimento das barras ou deformações provocadas pela variação de temperatura. E ela se acomoda livremente e não aparecem esforços. A estrutura não oferece resistência para esse tipo de solicitação. Por isso que não aparecem reações de apoio, não aparecem esforços internos num modelo isostático que sofre variação de temperatura. Isso é
é uma característica muito utilizada, principalmente quando se você tem uma estrutura que tem um grau de hiperestaticidade muito longo, por exemplo, um edifício de concreto armado muito longo, né? As normas de projeto, elas especificam que você tem que separar esse edifício em módulos, separar estruturalmente, né? Porque esse efeito de variação de temperatura pode ser bastante danoso, né? Ele pode provocar deformações nas vigas e até provocar esforços muito grandes nos pilares por causa disso. Então, quanto mais hiperestático, mais suscetível a esses efeitos. No caso isostático, a estrutura ela se acomoda livremente para essas deformações provocadas por variação de temperatura e não aparece esforço. Então, o que nós temos? Variação de temperatura provoca deformações, deslocamentos e deformações em estruturas isostáticas e hiperestáticas, mas não aparecem esforços em estruturas isostáticas e aparecem esforços em estruturas hiperestáticas. O último tipo de solicitação considerado foi o caso de recálculos de apoio, e o que nós vimos é que os recálculos de apoio provocam movimento de corpo rígido das barras. Isso a gente vai ver no próximo exemplo que vai aparecer um giro de corpo rígido num pórtico, no exemplo que não vamos ver no final, mas esses movimentos de corpo rígido, as barras ficam sem deformação, ou seja, ficam retas. Quando uma barra não tem deformação, ela não tem esforço, tá? Então, é só movimento de corpo rígido, tem deslocamentos, mas não tem deformação e também não tem esforços internos. Já no caso de estruturas hiperestáticas, os recálculos, os movimentos prescritos de apoio, eles provocam deslocamentos, provocam deformações e provocam esforços internos, reações de apoio nesse modelo hiperestático. Isso é uma diferença grande de comportamento entre modelos isostáticos e modelos hiperestáticos. Em algumas situações utiliza-se um modelo isostático quando existem movimentos de apoio para que não apareçam esforços. Então, essa é uma coisa a ser explorada. É quase que uma vantagem, realmente, de um modelo isostático em relação ao hiperestático, essa questão. Mas nós vimos também que, no caso hiperestático, há uma distribuição melhor dos esforços no caso de cargas aplicadas. Então, é uma questão de se utilizar isso no projeto de estruturas. O que nós estamos fazendo aqui é analisar, quer dizer, como que nós analisamos para esses diversos tipos de solicitação. O que nós vamos ver no próximo vídeo é que nós vamos olhar como o método das forças ataca esse problema. Qual é a metodologia do método das forças para fazer análise de modelos hiperestáticos com respeito a esses dois novos tipos de solicitação, variação de temperatura e recálculo. Nós acabamos de ver, então, uma comparação entre o comportamento de estruturas isostáticas e estruturas hiperestáticas com respeito aos diversos tipos de solicitações externas consideradas. Nós vimos que recálculos de apoio e variação de temperatura só provocam deslocamentos em estruturas isostáticas e não produzem esforços internos, diferente do que ocorre com estruturas hiperestáticas, em que se tem deslocamentos, deformações e esforços internos para todos os três tipos de solicitação. O próximo vídeo, nós vamos ver como a gente considera essas solicitações dentro da metodologia do método das forças.